E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Porém vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes estarão à vossa disposição por adversários, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram o nome daquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E, despedindo Josué o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram depois de Josué, e que viram toda a grande obra do Senhor, a qual fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E o sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se diante deles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhes tinha jurado. E estavam em grande angústia, e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e se encurvaram diante deles. Depressa se desviaram do caminho em que andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia por causa dos seus gemidos, pela opressão com que os oprimiam e angustiavam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, andando após outros deuses, para os servir e encurvar-se diante deles. Não cessavam da sua obra, nem do seu obstinado caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que ordenei a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expelirei mais diante deles nenhuma das gentes que Josué deixou, morrendo. Para por elas, eu por Israel ser provado, se guardarão ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou aquelas gentes sem as expelir logo, e não as entregou na mão de Josué.